Muito bem, então vamos lá. Qualquer coisa. Boa tarde, Sofia, que está chegando agora. Qualquer coisa, né, fica sempre o chat aqui, eu deixo ele sempre com acesso, às vezes, perguntas pontuais, ou às vezes também, que é muito comum, né, às vezes queda de conexão, queda de sinal. Então, o chat está aqui para várias funções, né? Dúvida, mas também, se caso dá algum pane aí, também a gente usa para essa finalidade, né? Acaba sendo um socorro aí para a gente. Bem, quando a gente fala período entre guerras, neste caso aqui, nós estamos falando do período do final da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, esse aqui é o período entre guerras, a era dos contrastes. Então, é aí que nós vamos estudar, né? Nós vamos estudar esse período. Na verdade, é um período que fica entre o final da Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, é nesse período que nós vamos estudar, tá? E, em especial, os Estados Unidos. Tá? Vamos aqui fazer algumas colocações. Os Estados Unidos é um país que se beneficia com a guerra, porque ele ajuda os países, os chamados países aliados, né? os da Tríplice, ele ajuda esses países, só que ele acaba sendo beneficiado, porque os Estados Unidos ganha dinheiro nesse suporte militar, suporte médico, suporte de suprimentos relacionados à alimentação, questão relacionada à questão bélica, de armamentos, né? Enfim. Só que os Estados Unidos, ele é beneficiado porque os Estados Unidos ficam na América, não na Europa. Então, os Estados Unidos estavam na guerra, mas não estava sofrendo nenhum ataque, porque, na verdade, todos os ataques se concentravam na Europa. Isso trouxe uma prosperidade nos Estados Unidos muito grande, porque imagine só, todas as empresas voltadas para atender a Europa em relação a tudo que vocês podem imaginar, né? E, ao mesmo tempo, isso fazia com que os Estados Unidos geravam milhares de empregos, né? E fazia com que as populações, mediante a essa necessidade de trabalho, de emprego que tinha, então, as pessoas então começaram e pagavam-se bem, porque tudo estava indo bem, tudo que se produzia tinha destino certo, tudo que se produzia era vendido para a Europa, né? Era tudo vendido para a Europa. Então, os Estados Unidos teve um crescimento gigantesco, né? Os Estados Unidos, nesse período, ele cresce tanto que todas as dívidas que o país tinha na época colonial, os Estados Unidos paga e ainda vira credor, começa até a emprestar dinheiro para fora, de tão rico que o país fica. Tudo bem, gente? Lembrando que isso foi fruto, né, do benefício para os Estados Unidos em relação à Primeira Guerra, porque os países da Europa não teve benefício nenhum. Eles estavam destruídos, eles estavam iniciando a sua retomada, as suas reconstruções, né? E os Estados Unidos estavam em pleno vapor, porque era ele que fornecia todos os mercadorias e produtos e dinheiro para que os países aliados aos Estados Unidos, né, da Entente, os países da antiga Tríplice Entente, então precisavam. Bem, aí você deve estar perguntando assim, professor, o senhor está com um discurso de prosperidade, de coisas boas, pelo menos para os norte-americanos, né? Só que o título, ele é um pouco estranho, né? Porque ele fala o período entre guerras, a era dos contrastes. E a palavra contrastes vem de contradição, vem de algo geralmente ao contrário do que estava acontecendo.
Então, na verdade, é aí que tá a parte principal dessa aula. Nós vamos trabalhar um país próspero, mas que, num piscar de olhos, ele viu, como é que eu posso dizer, da mesma forma que os Estados Unidos, né, teve um crescimento, uma prosperidade econômica altíssima, na mesma proporção de velocidade, os Estados Unidos também conheceu a miséria. E aí isso levanta, né, por exemplo, algumas questões relacionadas assim, né? Como, né? Como que um país rico pode rapidamente se tornar pobre e ficar na miséria? É isso que nós vamos estudar a partir de agora, tá? Então vamos voltar lá. É o seguinte, deixa eu só ampliar a tela aqui e vamos seguir então. Ó, deixa eu descer um pouquinho aqui. Ele fala o seguinte, ó, então nós estamos aqui e tal, né? Imagens interessantes aqui, né? Né? De pessoas conquistando, né? Olha lá, em 29, né? Olha, registra o homem que é investidor de ações, tal. Então, tá aqui. Muito bem. Aí, ó, vamos lá então. O pós Primeira Guerra, altos e baixos. Se você tiver então com o marcador aqui, nós vamos fazer algumas leituras aqui, alguns entendimentos, para a gente poder chegar nos questionamentos que eu levantei em um primeiro momento, tá bom? Então vamos aqui primeiro, vamos entender o contexto europeu. Notem que a fotografia não parece ser uma fotografia boa. Nota-se que vocês estão vendo civis, e aqui senhoras, né? Tem um senhor aqui no cantinho, que eles estão recolhendo coisas, enfim, o que sobrou, né? A gente nota aí um ar de destruição aí nesse território, tá? Então, olha só, né? Só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Olha o que diz a fotografia. Alemães recolhem restos de comida no lixo, porque o país foi todo destruído. Lembrando que nós estamos no período entre guerras. A Primeira Guerra acabou e esse foi a conta, o resultado, principalmente nos países da Europa. E principalmente na Alemanha, que foi a que perdeu a guerra, nós estamos vendo uma situação terrível, uma situação de miséria. Grifem essa parte que está aqui onde eu vou ler, ó, onde eu vou fazer alguns comentários. A Primeira Guerra Mundial se estendeu por 4 anos. E todos os moradores da Europa sofreram perdas com o conflito, claro, né? Perde tudo, perde, ainda mais que os ataques aconteciam em cidades, né? Então, as pessoas perderam quase que numa comparação, guardadas as suas proporções, do que estamos perdendo agora em vida, só que agora por um vírus. Naquela época foi por causa de uma guerra. Olha o que ele fala. Cidades inteiras viraram montes de escombros por causa dos mísseis, né, das armas, então, que caíam lá após os bombardeios. Milhões de pessoas morreram ou ficaram mutiladas. Indústrias e plantações foram destruídas. A economia dos países se desorganizou. Havia desemprego, fome, dívidas, falta de perspectiva. Então, isso aqui, gente, ele é o cenário europeu, tá? Claro que a Alemanha um pouco mais, porque ela perdeu a guerra, né? E ela foi condenada. Além da destruição, a Alemanha foi fortemente punida, né, pelos países vencedores por tudo que aconteceu, tá? Olha o que ele fala aqui, ó. Mas nem, no parágrafo de baixo, tá? Eu pulei algumas linhas, tá? Mas nem todos os países, ó, perderam a guerra. Os Estados Unidos se desenvolveram muito após o acontecimento e assumiram naquele momento que a hegemonia do mundo capitalista. O que nós vamos entender como hegemonia do mundo capitalista? Por quê? Vamos lá, vamos pensar junto. Quem faz a primeira revolução industrial é a Europa. Quem faz a segunda revolução industrial
também é a Europa. Ou seja, até o final do 19, antes da Primeira Guerra Mundial, os países ricos, os países que dominavam o mundo industrial capitalista e que influenciavam com o eurocentrismo esses países, era a Europa. A Europa, ela era detentora da hegemonia capitalista. Porém, no período entre guerras, tudo que a Europa conquistou, ela perdeu. Ela perdeu pessoas, ela perdeu dinheiro, ela perdeu, suas cidades foram destruídas, e quem, na contrapartida, saiu bem da situação? Foram os Estados Unidos, que eu iniciei a aula falando para vocês. Ou seja, os Estados Unidos se desenvolveram, porque ganhavam dinheiro, né, com o suporte que era dado à Europa, os países da Entente, e os Estados Unidos não teve uma bomba jogada no seu território, porque ele está na América, tá? E aí ele continua aqui, ó. Durante o conflito, o governo americano fez empréstimos financeiros aos países da Tríplice Entente. E as exportações de produtos industrializados e agrícolas para antigos compradores dos países europeus aumentaram de forma considerável. Então, a tristeza de alguns, né? A tristeza de milhões, quando eu falo alguns, eu estou falando de países europeus, né? A tristeza de alguns dessas pessoas, ele era na contradição, ou no contraste, à alegria norte-americana. Por isso que o título, por isso que eu falo, né, o título ele é sempre importante, porque o título ele está trazendo isso, ele está trazendo o período entre guerras, os contrastes disso, né? Enquanto uns amargam o prejuízo, a perda material, a perda afetiva, né? O outro lado está o quê? Em festa, comemorando, prosperidade. E isso criou o que no livro está trazendo para vocês como uma euforia. Ou seja, deixa eu tomar uma água aqui. Peraí, gente, está passando uma música aqui, peraí. Calma lá. Não sei se vocês estão ouvindo daí. Aí, pronto. Acho que diminuiu. Essa euforia norte-americana é em cima disso. É em cima do quê? Do dinheiro que estava chegando, dos empregos que estavam sendo gerados. Ou seja, as pessoas, então, acharam que estava vivendo num período que não iria acabar nunca, né? Um período assim que tudo dava certo. Então, as pessoas não tinham medo, por exemplo, de comprar carros, de comprar Peraí, só um minutinho, gente. Só um minuto. Peraí, que eu tô aqui. De comprar carros ou de comprar casas, o americano estava bem. Eu quero pôr esse aqui e quero trazer para cá. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí, gente, só um minuto. Não quero trazer. Não, peraí. Só um minuto, gente. Quero trazer. Está na outra tela lá. Eu quero trazer para cá. Depois eu vou conseguir, que eu estou com o notebook é meio diferente de computador. Então, voltando aqui, ó. Então, essa euforia que o livro está trazendo é essa euforia do gasto, a euforia da prosperidade, a euforia do consumo. Então, o americano estava vivendo nas nuvens. Não tinha medo de comprar carro porque estava bem empregado, não tinha medo de financiar casa porque estava bem empregado, ou seja, estava todo mundo, empresários, funcionários, o país estava indo de vento em popa, muito dinheiro entrando. Vamos ler mais um pouquinho e ver aonde isso vai dar. Se isso, né? Vamos então investigar mais um pouco. Ele fala aqui, ó, podem grifar, tá? Os anos 1920,
entraram para a história dos Estados Unidos, como uma fase de glória e prosperidade. Olha isso, gente. O país era responsável por nada mais, nada menos do que cerca de 30% de tudo que se produzia no mundo do ponto de vista industrial e agrícola. Dá para imaginar, gente, que quase não, mas próximo da metade do que se produzia no mundo saía dos Estados Unidos? Deu para entender por que essa turma estava feliz, estava pulando de alegria, sem medo de comprar coisas? Olha só o que fala no parágrafo de baixo, se você puder grifar, é importante. Confiantes na prosperidade, os norte-americanos consumiam como nunca, ó, sem medo, né? Olha lá, carros, máquinas de lavar, torradeiras elétricas, aspiradores, rádio, ou seja, tudo que fazia propaganda era vendido, né? Numa velocidade nunca vista, para um país que, até pouco tempo atrás, estava lutando pela sua independência, né? Porque os Estados Unidos, assim como o Brasil, foram colônias, né? E aí o que ele fala? A indústria automobilística, a construção civil e o setor elétrico alavancaram a economia e estimularam a expansão nacional. Ele continua dizendo o seguinte, ó, confiantes, ó, eu quero que vocês dêem uma olhadinha nesse desenho, por isso que eu vou puxar ele mais, né? Confiantes na prosperidade, não, esse eu já vi, né? Torradeiras, tal. Aí ele fala, era o chamado American Way of Life, ou seja, o estilo de vida americano, em que o nível de felicidade das pessoas podia ser medido de acordo com a quantidade de bens que conseguiram adquirir. Então aqui, gente, cabe uma reflexão que eu quero fazer com vocês aqui. Aqui cabe uma reflexão. O norte-americano, do ponto de vista cultural, da formação histórica do seu país, o norte-americano ele associa muito a felicidade com prosperidade econômica, tá? Ou seja, essa ideia de que a felicidade ela está inserida na prosperidade econômica e não fora, né? Então, isso é uma coisa que é construída no início do século XX para os americanos. Então, o americano, por si só, ele já é conhecido no mundo por ser um país que é pró-consumo, né? Ou seja, um país capitalista, né? Então, isso, a essência do norte-americano hoje, ela está atrelada a esse período que nós estamos estudando. Foi um período... Para o americano, foi um período muito significativo dentro da história americana, tá? Porque se nós pegarmos, né, a formação dos Estados Unidos, tá? Do período colonial até os dias de hoje, podemos dizer que a década de 20 foi a década mais próspera, ou uma das, né, mais próxima dos norte-americanos em relação a isso que nós estamos trabalhando. Bem, gente? Então, foi o que eu falei para vocês. Enquanto a contradição da aula de hoje está em cima disso. De nós acabarmos de ver uma foto relacionada à destruição, os alemães pegando o resto de comida na rua, que era o que sobrava, porque mercados, plantações, tudo foi destruído. Ao passo que nos Estados Unidos estavam fazendo festa, estavam comprando tudo, né? Então, olha só a diferença, né? Olha o que uma guerra, ela pode representar para ambos os países, né? Nesse sentido. E aí, aqui também, né? A indústria cinematográfica. Então, Hollywood nasce nesse período, gente. Por quê? Os filmes de Hollywood, até hoje, eles, de uma maneira ideológica, eles sempre passam os valores americanos como os melhores valores do mundo ou os valores a serem seguidos, né? Então, esse universo hollywoodiano, os filmes,
eles estão nascendo na década de 20. Por que eles estão nascendo aí? Porque os filmes, eles começam a passar para o mundo de que os Estados Unidos era o país a ser copiado, ou seja, era o país a ser venerado, né? E a gente entende, hoje vocês no 9º ano, vocês conseguem perceber, por exemplo, filmes que qualquer gênero, seja ele produzido em Hollywood, vocês conseguem perceber os valores americanos inseridos nos filmes, né? Sempre passa uma ideia deles sempre se colocarem como o melhor país, ou um país superior, ou um país que tem a melhor economia do mundo e coisas do tipo, né? Então, isso nasce aí. Por isso que o título fala, né? A euforia norte-americana, porque tudo está nascendo aí. Agora vem a pergunta, será que isso durou muito tempo? Será que isso foi para sempre? Será que essa euforia, somada à prosperidade econômica, ela durou? Que ela durou um tempo relativamente grande, 10 anos, um pouquinho mais, tudo bem. Mas ela não foi eterna. E a partir de agora a gente vai começar a ver algumas coisas que começam a acontecer nos Estados Unidos, tá? Então, nós vamos ver aqui algumas coisas, alguns padrões de consumo que começam a aparecer, tá bom, gente? Então, aqui, esse período aqui, ele é muito importante nesse sentido, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, né? E aqui, gente, nós temos também uma coisa interessante. Ó, ele fala anos dourados para tudo aquilo que eu falei, mas não para todos. Por quê? Porque, olha que interessante, em plena época de prosperidade, nós temos aqui uma situação, vocês estão vendo a foto, vocês estão vendo pessoas que estão disfarçadas ou nesses trajes, e isso também foi muito forte no período, tá, gente? Isso foi muito forte. Então, agora a gente vai começar a trabalhar alguns revés. Nós vamos começar a trabalhar, claro, né? Nós estamos iniciando um capítulo, tá, gente? Então, é claro que esse assunto ele vai continuar. Hoje, eu acredito que é uma apresentação do capítulo, né? A gente está falando ainda em linhas gerais, tá? Por isso que eu vou até parar neste tema aqui, para depois a gente continuar em outros momentos aqui, né, gente? Então, esse país eufórico também é um país contraditório, também é um país separatista, né, entre as pessoas. Vamos entender um pouco aqui, mas eu acredito que tanto a foto e aquilo que eu vou ler, em algum momento histórico vocês já ouviram falar, tá? Olha o que ele fala aqui, ó. No período entre guerras, aqui, ó, os Estados Unidos conviveram com a ascensão da cultura negra, principalmente, o quê? A música, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Então, a cultura negra, né? Com o blues, o jazz, né? Enfim, com os ritmos, né? Então, isso estava crescendo, estava se espalhando do ponto de vista do talento, da musicalidade, né? Só que isso não estava sendo bem visto por alguns grupos. E é exatamente esse grupo que eu vou falar agora para vocês. Então, ele fala, ó, no período entre guerras, os Estados Unidos conviveram com a ascensão da cultura negra, principalmente na música, e com os velhos padrões morais e éticos da parcela branca da sociedade. Não podemos esquecer que os Estados Unidos foi um país escravocrata. E os Estados Unidos, que naquela época que nós estamos falando de americanos, mas nós estamos falando de colonos ingleses que vieram para a América, nós estamos falando
de uma certa superioridade branca em relação a outras etnias, tá? Então ele fala, na fotografia, reunião de membros da Ku Klux Klan na praça da cidade de Washington, na própria década de 20. Então, a prosperidade norte-americana, ela também está atrelada a cultos e a crenças em relação a isso. Tudo bem? Eu só vou ler o parágrafo do lado e a gente, então, encerra essa parte de apresentação, porque nas aulas seguintes a gente vai tratar de muita coisa que aconteceu nesse período, tá? Olha o que ele fala. No entanto, as músicas conviviam com os velhos padrões de exclusão social. Embora a cultura negra passasse a compor a cultura das massas, ou de massas, a discriminação racial permanecia forte no país. E, na verdade, permanece até hoje. Vocês viram o que aconteceu com o George Floyd, e a sentença do policial que assassinou ele saiu, acho que ontem, né? Então, nota-se que essa questão do racismo nos Estados Unidos é algo ainda muito forte, e algo muito... E outra, e o pior, as pessoas não têm vergonha ou assumem mesmo, né? É uma coisa assumida nos Estados Unidos em relação ao racismo, né? E aí ele fala aqui, ó, leis segregacionistas mantinham a população negra sem acesso a direitos legais e as melhores condições sociais. Nessa época, calcula-se que Ku Klux Klan, organização que perseguia principalmente negros, mas também judeus e imigrantes, atuava em especial no sul do país, tivesse mais de 4 milhões de integrantes. E é claro, por que no sul do país? Porque não podemos esquecer que na história dos Estados Unidos, o sul do país era o local escravocrata. Era no sul que os negros chegavam na condição de escravo para trabalhar nas fazendas de algodão, que eram produzidos como matéria-prima para ser mandada para a Inglaterra produzir roupas. Isso advento da primeira e segunda revolução industrial. Tudo bem? Agora que eu vi no chat, tá, Guilherme? Porque você estava com eu estava com tela compartilhada. Então, o Guilherme fala do celular, acabando a bateria e tal, sem problema, tá, Guilherme? Tá? É que eu estava com tela compartilhada, agora que eu estou vendo, tá? Então, gente, é isso. O cenário está posto, tudo bem? Nós vamos, eu entendo que é um primeiro momento, é um primeiro contato, né, com esse assunto novo, mas também é um assunto importante da história norte-americana e da nossa história, porque o que vai vir depois dos Estados Unidos vai impactar profundamente aqui no Brasil. Mas isso eu não vou dizer hoje, isso vai ficar para a próxima aula, tá? É só para ficar um gostinho de querer mais, ou seja, então, nós vamos estudar que alguns acontecimentos nos Estados Unidos vão impactar aqui no Brasil e vão mudar o curso da nossa história, tá? Mas isso vai ficar aí para uma outra oportunidade, tá certo? Grifem essas partes que eu li, ou façam anotações que vocês podem, tá? Porque isso são as partes que eu considero mais importantes aí para o que foi trabalhado hoje, tá? Para o que foi colocado hoje, tá? É uma coisa que a gente precisa registrar, que a luta contra o racismo, ela continua, né? Não só lá como aqui também, e que a gente, de uma certa forma, a gente sempre precisa também fazer a nossa parte, né? Como assim? Que lição que a gente pode tirar, né? A Ku Klux Klan, ela é algo que não pode voltar mais. Mas também a gente tem que fazer a nossa parte, por exemplo, em relação, às vezes, a brincadeiras relacionadas a isso. Ou, às vezes, coisas que a gente vê na televisão e meio que não dá muita importância. Tá? Então, a gente tem que estar atento, né,
a qualquer situação de discriminação, de racismo, nós temos sim que nos colocar e ficar claro que nós somos contra, tá? E entender que todo mundo é igual e que todos têm direito ao que é oferecido enquanto lei, né? Educação, tal, tudo que a gente já conhece, tudo bem? A Giovana, né? E Giovana, você que pratica um esporte, como é que fala? O esporte que você pratica tem muito a ensinar no sentido de disciplina e no sentido de proporcionar igualdade entre as pessoas, não é verdade? Então, o esporte, ele é uma ferramenta, seja através de luta ou esportes, independentemente de qual, mas o esporte, ele é uma ferramenta que luta contra o racismo, né? Porque no esporte, você obedece uma regra, né? Você tem lá as questões que você segue e você não pode discriminar, você não pode tratar o seu colega de maneira diferente, tá certo? Dito tudo isso, então, não, ia parar a gravação, tô ficando doido, primeira chamada. Gente, prestem atenção na chamada, tá? Para que vocês não fiquem com falta no diário, e eu também para que eu não, me fala, rasure o diário. Só um minutinho, que eu já vou fazer a chamada. Espera lá. Hoje é dia 22. Só um minuto. Deixa eu ver se eu peguei certo aqui. Vamos ver. Muito bem. Chamada, gente, prestem atenção para responder ou por áudio ou no chat. Beleza? Então vamos lá. André. Presente. Diogo. Aqui. Esther. Presente, professor. Bem. Felipe. Felipe Vilar. Felipe está presente. Giovana. Presente. Guilherme Baltzera. Presente. Guilherme de Oliveira. Presente. Gustavo Correia. Gustavo. Não? Não tá. Não está. Tá. Gustavo Correia. Não está. Júlia Vitória. A Júlia ainda está A gente não sabe se ela ainda tá de atestado. de atestado, né? Ela estava. Muito bem. Maria Eduarda. Presente. Mariana. Não tá. Não está, Mariana? Tá. O Pedro está? Tô aqui. Boa. E Sofia Artemis. Presente. Muito bem. Sofia Artemis. Deixa eu ver se eu anotei aqui certinho. Depois eu preciso colocar aqui o diário em ordem. Tá. Gente, vamos então para alguns recados finais, antes de eu dispensá-los. Então vamos lá. Espera aí. Recados finais. Hoje não tem lição, né, porque a gente inicia, né, foi uma apresentação aí do conteúdo do Caderno 2, mas na próxima aula, que se eu não me engano agora é só semana que vem, né, então a gente aí entra na rotina, né, de ir avançando o conteúdo, deixar uma atividade 1 ou 2, tá? Salvo se você tem 2 provas, e se você tem 2 provas, aí praticamente eu acredito que pega, né, o horário. Mas caso não, sendo uma prova só,
vocês acabam tendo as últimas aulas e eu sempre estou nas últimas aulas, né? Então, aí a gente dá a sequência. Outra coisa, para os alunos que não estavam na revisão, olhando aqui, acho que a Giovana não estava, e mais alguns alunos que não Eu estavam. fiz uma parte, daí, tipo, 5 minutos eu fui embora, mas foi pouca coisa. O Pedro avisou, quando deu 6 horas ele também saiu. É que de cabeça eu não estou lembrando. A Maria Eduarda estava, o Diogo, o Guilherme Baldissera não estava, o Felipe eu não me lembro, a Esther estava, a Esther ficou até o final, e eu estou lembrando assim de cabeça, né? Mas enfim, a vantagem é que está lá no plural, já está postada lá, tá? E aí fiquem à vontade, tá? Eu acho interessante, de repente ali próximo da prova, de repente você ouvir ali, né? Pode ali, acaba sendo um estudo, né? Então fica como estratégia, né? A gente chegou a marcar também páginas do livro, aonde que você pode aprofundar um pouco mais, né? Porque é claro, né? Quanto mais domínio você tem do assunto, eu acredito que nem consultar você precisa, porque já está tudo na sua mente, né? Então você só constrói a resposta. Então ajuda do que, por exemplo, chegar na hora e deixar tudo assim muito para a última hora para poder então estudar. Então fica essa dica aí, está disponível e se vocês puderem estar revendo, quem não teve na aula por outros compromissos, vale a pena ver, tá? Que acaba estudando. E para quem estava, né, fica aí a critério se quiser revisar novamente ou se o que ouviu ali entende que está tudo ok, que está, como é que fala, dentro ali do que foi colocado. Tudo bem? Acho que eu não tenho mais nenhum recado. Vocês têm alguma dúvida? Querem tirar alguma dúvida? Não? Tudo certo? Estamos caminhando? Certo. Eu tenho uma dúvida. Ô André, essa luzinha que está no seu fone, aqui perto aqui da sua boca, né? Ela apaga ou ela sempre fica acesa? Ela apaga. Mas só quando desliga? Olha, mas aí você não fala. Eu falo. Não, apaga e fala. Deixa eu ver, apaga e fala. Oi. Olha só que chique. Ele pode falar apagado ou aceso? Que beleza, hein, André? Gostei disso aí. Eu achei que aceso era tipo ligado e quando apagava, desligava. Não, ela fica independentemente. Viu que dúvida importante eu tinha, gente, para tirar? Tá vendo? Toda dúvida é importante. Não é, Esther? A Esther está dando risada lá. Mas é verdade, é uma dúvida. Né, Pedro? Fala, Pedro. É verdade, professor. É uma dúvida. Deixa eu interromper aqui a gravação. E é isso.